Tá. Ok. Na nossa última aula, nós falamos sobre integral imprópria. Nós vimos o primeiro caso da integral imprópria. Como é que era isso? Integral de a infinito de uma função. E eu falei para vocês que isso era calculado em duas etapas. Primeiro, nós fazíamos integral de a até t. A gente tirava aquele infinito dali e colocava uma variável t. Depois que eu fizesse essa integral, que eu calculasse quanto isso ia dar, chegava lá numa expressão, aí eu pegava essa expressão e fazia o quê? Calculava o limite dela quando t tende a infinito. E aí eu dizia que a integral imprópria era igual a isso, obviamente, desde que esse limite exista, tá? E seja finito, ok? Bom, tinha observação, né? Quando esse limite existe e é finito, a integral imprópria é dita convergente. Caso contrário, ela é dita divergente. Então, só lembrando, né, que nesse caso da integral divergente, não se atribui a ela nenhum valor. Você diz apenas divergente. Quando o limite for para infinito, menos infinito, ou não tender para lugar nenhum, integral divergente. Você vai dizer que ela é convergente apenas quando você tem um limite finito, 2, 3, 1, quando você tem um limite numérico finito, ok? E aí? Lembrando, cálculo feito em duas etapas. Primeiro, calcula-se a integral de a até t. Depois, só depois, o limite. Lembram disso? Fizemos exemplos e tal. Uma coisa interessante aqui, importante, é a interpretação geométrica. Olha só, uma integral de a até um número t pode representar uma área, né? Se esse gráfico da f está acima do eixo x, essa integral de a até t representa essa área que está marcadinha aí no gráfico, né? Que está riscadinha aí no gráfico. Né? Representa a área entre a curva e o eixo x, de x igual a até x igual a t. Tranquilo? Todo mundo lembra disso. Agora, na integral imprópria, o que a gente imagina? A gente imagina que aquele t tendeu para infinito, ou seja, ele é deslocado indefinidamente, toda a vida, eternamente, para a direita. Então, aquele gráfico daquela areazinha ali, ela vai se esticando ilimitadamente para a direita. Então, essa integral vai representar aquela areazinha ali, agora bem maior, uma área ilimitada do lado direito, uma área de uma região que continua indefinidamente para a direita. Então, representa a área da região ilimitada à direita a partir de x igual a a. Lembram disso? Nós fizemos exemplos disso, tá? Quem não lembrar ou quem não assistiu, depois dá uma olhadinha na gravação lá no YouTube. Agora, eu vou voltar aqui para o quadro para a gente continuar falando da integral imprópria. Agora, nós vamos para o segundo caso. Segundo caso de integral imprópria. Olha lá. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos ter uma integral de menos infinito até um número b aí qualquer, de uma função. Vê que é bem parecido com o primeiro caso, né? O primeiro caso era a integral de a a infinito, né? Esse é a integral de menos infinito até b. E a ideia para resolver isso vai ser a mesma que a gente usou aqui, no primeiro caso. Aqui, nós vamos pensar. Primeiro, a gente tira esse infinito daí. Primeiro, eu vou fazer integral de t até b. Coloca ali uma letra p, a variável t, e vou resolver a integral normalmente. Tá? Depois que eu resolver essa integral, eu chego aqui numa expressão que provavelmente vai envolver a letra t, já que ela entra aí nas contas. E então, eu vou para a segunda etapa, que é calcular o limite dessa expressão, desse resultado aqui, quando t tender
para menos infinito. Percebeu? É a mesma ideia que a gente usou na integral do primeiro caso, né? No primeiro caso, a gente fazia um t aqui, que depois ia tender para infinito, né? Agora, a gente coloca o t aqui e segue aquele mesmo raciocínio. Olha só, vamos ver um exemplo. Exemplo podia ser, digamos, integral de menos infinito até zero de e elevado a x dx. Um minuto para vocês pensarem nessa integral. Tenta fazer aí em duas etapas. Primeiro esta e só depois o limite. Vai lá, faz aí. Integral de e elevado a x é fácil, né? Olha aqui. Primeira etapa. Você vai fazer a integral de t até zero de e elevado a x dx. Veja lá quanto vai dar isso. Antiderivada de e elevado a x, né? Ou integral indefinida de e elevado a x, é a própria e elevado a x, né? A derivada de e elevado a x é ela mesma, né? Então, de t até zero. Essa primeira etapa aí é muito fácil, né? Não existe integral mais fácil que essa, né? Nem derivada mais fácil. Olha lá. F de zero menos f de t. E elevado a zero vai dar 1 menos e elevado a t. Tá? Então, primeira etapa é isso. Acabou. Agora você vai para a segunda etapa, onde você vai calcular o limite quando t tende a menos infinito daquela expressão ali. Vai lá, com vocês. Quando dá esse limite? Vai dar 1, professor? Vai dar 1, exatamente. O que acontece? Imagina t tendendo a menos infinito. Vou fazer uma tabelinha aqui. T é elevado a t. T tendendo a menos infinito, seria assim. Menos 100, menos 1000, menos 1 milhão. E vai embora, né? Continua. Decrescendo cada vez mais e mais e mais e mais. Do lado de cá, quando calcular valores de e elevado a t, você tem e elevado a menos 100, e elevado a menos 1000, e elevado a menos 1 milhão. E continua. Gente, isso aqui está tendendo a zero, direto, né? Aqui no e elevado a menos 100, isso já é praticamente zero. Por quê? E elevado a 100 é 1 sobre... e elevado a menos 100 é 1 sobre e elevado a 100, não é isso? Vocês lembram, né, que a gente fez tabelas aí para os valores da exponencial? A exponencial é uma função que cresce muito rápido. E elevado a 100 já é um número gigantesco. 1 sobre isso já dá quase zero. Aqui é 1 sobre e elevado a 1000. Rapaz, e elevado a 1000 é um número imenso. Aqui, 1 sobre e elevado a 1 milhão. Bom, nem dá para escrever aqui. Hã? Isso aqui tende a zero direto. Esses valores aqui, se você fizer a conta aí na sua calculadora, vai dar 0,0000000, trocentos zeros.
Isso aqui está direto tendendo a zero muito rapidamente, por sinal. Enquanto o valor de t segue naquela tendência, tendendo a menos infinito. Tá? Então, se esse cara aqui tende a zero, esse limite é 1. Ok? Ou seja, esta integral vale 1. Acabou. Viu lá? Na última aula, e na penúltima também, eu tinha projetado aí gráficos dessa função. A gente viu nos slides. Olha só. No gráfico, para quem lembra o gráfico da exponencial, esse resultado é bastante óbvio, porque o gráfico da exponencial era um troço mais ou menos assim. Aqui, y igual a elevado a x. Pronto, aqui x. O gráfico da exponencial era uma coisa assim, ele começava aqui bem baixinho, aí vinha subindo e disparava. Ele cortava aqui o eixo y. Em que altura, hein? Que altura é essa aqui do eixo y? Alguém me responde? 1. Porque aqui no eixo y, x é igual a zero, né? Aqui corresponde a x igual a zero. E a elevado a zero é 1, que é 1. O que a gente viu aí, nessa conta, é que esta área de uma região ilimitada à esquerda, porque a integral vem de menos infinito para zero, então a integral vem de lá de baixo, vindo para zero. A integral deu 1. Então, essa área que tem aqui embaixo, nessa base, um comprimento infinito, né? Essa região é ilimitada, essa área é finita e vale 1. Tá? Percebeu? Eu estou fazendo aqui aquela mesma interpretação que a gente tinha, que eu projetei ali há pouco nos slides, para a integral, né, de A infinito. A integral de A infinito, a gente pensava assim, tem uma curva aqui. A integral de A infinito representava, né, da f de x, dx. Então, aqui é o gráfico da f. Nós tínhamos comentado na aula, projetei ali nos slides. Integral de A infinito, se o gráfico da função está aqui acima do eixo x, representaria a área dessa região ilimitada à direita, né? Que vem de A e segue tendendo a infinito. Uma região ilimitada. Na integral de menos infinito até um valor, é a mesma interpretação, só que ao contrário, né? Em vez da área continuar eternamente para a direita, é uma área que vem da esquerda, né? E não ilimitadamente ela vem da esquerda, né? Se o x for diminuindo, vai toda a vida para a esquerda, fazendo parte ali da região cuja área a gente está calculando. Tá? Essa de menos infinito até zero vai ser interpretada como uma área para lá, da mesma maneira que essa aqui era interpretada como uma área para cá, toda a vida. Tá claro isso? Tudo bem, gente? Olha, aqui, na integral do segundo caso, a gente vai ter aquela mesma nomenclatura que tinha no primeiro caso. Se o limite for existir, for um valor finito, então a integral é dita convergente. Agora, se esse limite vai para mais ou menos infinito, ou não vai para lugar nenhum, ou esse limite não existe, então a integral é dita divergente. E para a integral divergente, você não dá valor nenhum para ela, né? Tem um exercício lá, calcule. Aí você vai calcular, não tem limite finito. Resposta, integral divergente. Você vai dizer só isso. Tá legal? É só dizer integral divergente e acabou, tá? Posso colocar um outro exemplo? Vou colocar um outro aqui. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Tem um legalzinho aqui.
Olha lá. Integral de menos infinito até menos 1 de 4 sobre 1 mais 2x dx. Pronto. Para vocês, pessoal. Agora eu vou ficar calado, né? No outro eu já dei um monte de palpite, né? Esse aqui é totalmente com vocês. Vamos lá. Enquanto isso, eu vou apagando o anterior, tá? Então, sempre em duas etapas, né? Primeiro, integral de t até menos 1. Pode fazer. Faz aí, pessoal. Bom, isso aí vai pedir uma substituição, né? Qual é a substituição que vocês estão usando aí? Nessa integral, aqui, né? Você vai usar, vou botar aqui, u igual a quanto? 1 mais 2x. 1 mais 2x. Que vai dar um du igual a u' 2 dx, né? Pronto. É só usar isso aqui. Olha lá. Vai ficar 4, até menorzinho, né? 4 sobre u, né? dx vai ser du sobre 2. E os limites de integração? Quando x for menos 1, u vai ser 1 mais menos 2, vai ser menos 1 também. Né? Já estou botando aqui valores de u, que essa integral agora está em u. Agora, quando x for t, u vai ficar 1 mais 2t. Então, aqui eu coloco 1 mais 2t. Pronto. Fica assim a integral agora. Vai em frente. Termina isso aí.
Ó, vamos ver quando é que deu esse treco. Olha aqui. Bom, vai cortar 4 com 2, né? Vai ficar 2 que eu posso jogar para fora da integral. Então, vai ter um 2 aqui fora. Integral de 1 mais 2t até menos 1 de du sobre u. Né? du sobre u. Quanto dá a antiderivada? du sobre u, ou u elevado a menos 1 du, né? Tanto faz. É ln de u, não é? ln de u, né? Isso aqui é a mesma coisa que u elevado a menos 1 du, né? Que vai dar ln do módulo de u mais c. Tá? Então, aqui a gente vai ter o 2 ali fora, que multiplica ln do módulo de u. O módulo aqui vai ser super importante. Você vai ver que aqui a gente vai ter números negativos, né? Olha lá. De 1 mais 2t até menos 1. Tá? Vamos ver aí quanto é que vai dar. Deixa eu tirar esse daqui. Ó, vai dar f de menos 1 menos f de 1 mais 2t, né? Então, vai ser 2, né? Que multiplica f de 1, ln, ou f de menos 1, né? ln do módulo de menos 1, menos ln do módulo de 1 mais 2t. Aqui fica ln de 1, né? ln de 1 quanto é? Quanto é logaritmo de 1? Qualquer que seja a base. É. Zero. Base. Ah, não. Aqui a base né? Porque é logaritmo neperiano. Mas em qualquer base, logaritmo de 1 é sempre zero, né? Porque logaritmo é o expoente que você põe aqui na base para obter um número. Qual é o expoente? Não, confundi. Né? Tudo bem. Pensei no 1 como expoente. Não, o logaritmo é que é o expoente, né? Então, para o número, o expoente que eu vou botar aqui nessa base para obter resultado 1 é o zero, né? A elevado a zero vai dar 1. Então, o logaritmo, que é sinônimo de expoente, é zero. Então, isso vai dar 2 vezes isso aqui, né? Vai ficar menos 2 ln do módulo de 1 mais 2t. Tá? Tudo bem aí? Tudo bem. Agora, segunda etapa. Professor, a imagem está um pouquinho desfocada aqui. Tá um Eu vi o pouco... pessoal falando isso no chat. Tá sim. Isso, essa câmera, às vezes, ela perde o foco, ela não está muito boa. Aguenta eu terminar esse exemplo? Tá ok, tá ok. Tá dando para enxergar. Dá uma olhada aqui, eu tento refazer o foco dela, eu dou uma mexida nela, tá? Ela, às vezes, ela está com esse problema, às vezes ela perde o foco sozinha. Ela não está muito boa, não. Vamos ver aqui. Na verdade, essa câmera levou um tombo há um tempo atrás. Aí, depois do tombo, ela continuou funcionando, mas de vez em quando ela dá umas ziqueziras. Olha só, vamos ver aqui. Olha, segunda etapa. A integral de menos infinito até um valor. Então, a segunda etapa é o limite desse t aqui. Não, é o limite da expressão que deu ali, né? Perdão. Menos 2 ln do módulo de 1 mais 2t, quando t tende para menos infinito. Quanto vai dar esse limite?
Quanto vai dar esse limite? Repara, t tendendo a menos infinito, isso aqui dentro vai tender a menos infinito, né? 1 mais 2t tende a menos infinito, já que t tende a menos infinito. Mas aqui é módulo, né? Então, aqui dentro, tudo isso, essa expressão do módulo, ela tende, se eu pegar essa expressão toda, ela tende a infinito. Ou seja, quando o número tende a infinito, o logaritmo desse número, nós já tínhamos comentado, também tende a infinito. Então, isso tudo aqui vai tender para infinito. Está tudo aqui, todo esse bloco tendendo a infinito. Porque quando o número tende a infinito, o logaritmo do número também vai crescendo. Né? O gráfico do logaritmo neperiano, eu tinha feito para vocês, é aquela coisa que vai crescendo sempre. Ele tem a concavidade para baixo, então ele cresce meio devagar, mas cresce sempre tendendo a infinito. Vezes menos 2, esse limite tende a menos infinito, né? Porque vai trocar o sinal por causa do menos ali. Ou seja, qual é a resposta aqui para essa integral? Eu vou escrever simplesmente... Integral divergente? Isso. Pronto, acabou. Integral divergente. Pronto. Tá aí. Tá legal? Deixa eu dar uma mexidinha aqui. Como é que está o foco? Melhorou ou continua? Está meio esquisito, né? Não está muito... Espera aí, deixa eu pausar aqui a gravação. Não, agora meio que deu uma embaçada de novo. Oi, desculpa, não entendi o que você falou. Agora meio que deu uma leve embaçada de novo, mas acho que tá dando para ver. Pelo menos aqui tá dando para ver. Não. Ok, então, entenderam esse exemplo? Integral divergente, né, do segundo caso da integral imprópria. Agora, vamos dar uma olhada no terceiro e último caso da integral imprópria. Posso apagar isso daí? Olha só. Vamos ver aqui. Terceiro caso. Olha, primeiro caso, integral de A a infinito. Segundo caso, integral de menos infinito até B. Terceiro caso é o que ficou, a única coisa que ficou faltando aí. Integral de menos infinito a mais infinito, de uma função aí qualquer. Ok? Aqui, no infinito, olha só, escrever infinito é a mesma coisa que escrever mais infinito, tá? Então, alguns vão botar aqui mais infinito. Eu, para ser mais rápido, eu escrevo só o infinito, tá? Mas dá no mesmo, escrever assim com assim, ok? O menos infinito, logicamente, você tem que botar o menos, não dá para ficar implícito, né? Mas no caso positivo, não faz. Então, olha lá. Definição. Essa integral, ela é feita da seguinte maneira. Você vai fazer calculando duas integrais impróprias. Calculando a integral de menos infinito até zero da função e somando com a integral de zero a infinito da função. Essa é a definição da integral imprópria nesse caso. Nesse caso, então, a gente tem que calcular duas integrais impróprias, até zero, depois de zero a infinito.
Não tentem fazer de outra forma diferente, não, viu, gente? Porque pode dar resultado diferente, tá? Pode dar um resultado diferente do que sai aqui, tá? Por exemplo, alguém podia pensar, puxa, eu poderia fazer de menos t até t e depois fazer o limite quando t tende a infinito. Esse negócio tenderia para algo desse tipo. Só que isso, às vezes, pode dar resultado diferente, tá? Tem casos onde isso não dá o mesmo resultado. Então, não tente outras maneiras de fazer. É aquela ali, enfim, aquela é a definição formal. Olha, nesse caso, essa integral, vamos dizer assim, vamos escrever aqui para ficar registrado. Neste caso, né, a integral da esquerda, né, essa integral, a integral de menos infinito a mais infinito da f, ela é dita convergente. Convergente. Somente quando estas duas integrais forem convergentes. As duas têm que ser, né? Somente quando as duas integrais, vamos dizer assim, integrais à direita, né? Aqui, à direita, forem convergentes. Ok? As duas. O que quer dizer isso? Se alguma delas divergir, acabou. Não importa o que acontece com a outra. Basta umazinha divergir, que a integral original, inicial, né, vai ser dita divergente. Ok? Então, não tem outra alternativa. Se as duas têm que ser convergentes. Então, caso contrário, a integral à esquerda, né? Integral aqui do lado esquerdo, ela vai ser dita divergente. Pronto. Aí. Ok? Então, imagina, você vai calcular essa integral. Aí você vai começar por uma delas. Digamos que você começou por essa. Você ainda nem chegou na outra. Você está aqui. Mas essa aqui deu divergente, aí você não vai nem calcular a outra. Se uma delas divergiu, não importa o que acontece com a outra. Essa divergiu, fim. Isso aqui é divergente. Percebeu? Não precisa calcular a outra nesse caso. Agora, se a primeira for convergente, aí você tem que necessariamente calcular a segunda para ver o que está acontecendo lá, né? Se a segunda divergir, integral divergente. Se a segunda também convergir, integral convergente. Fim, acabou. Percebeu? Vamos fazer um exemplo? Vou colocar um exemplo aqui. Professor, existe alguma regra de qual tem que ser calculada primeiro ou posso calcular tudo tanto? Tanto faz, tanto faz. Você olha ali, escolhe na hora, enfim. Tá? Bom, vou colocar uma aqui. Vamos ver. Digamos, exemplo. Integral de menos infinito a infinito de x ao cubo é elevado a menos x à quarta dx. Menos x à quarta. Menos x à quarta. Tá aí, gente. Podem fazer. Escolhe uma, vou fazer a outra. Um detalhe.
você vai ter que calcular duas integrais de uma mesma função. Então, num caso como esse, vale a pena você, inicialmente, calcular apenas a integral indefinida dessa função que está aí. Porque essa integral indefinida vai ser usada aqui e ali. Então, costuma ser mais prático. Primeira coisa aqui é calcular a integral indefinida da função. Calculou. Aí depois você vai usar esse resultado aqui e depois usa o mesmo resultado lá. Aí essas integrais aqui vão ficar rápidas, né? Porque você já tem a indefinida pronta, né? Então, costuma valer a pena, porque vai ser usado duas vezes, né? Então, você pode começar por aqui, se quiser. Eu recomendo. Como é que vai ficar? Calcula essa primeiro. Aqui, vamos lembrar das fórmulas de integral indefinida que nós temos, né? Essencialmente, nós temos duas ou três, depende de como a gente encara o negócio. Uma fórmula é para cá. A outra fórmula é para cá. Né? Essa aqui divide em duas, né? Dependendo do n. Né? Vai dar uma coisa se n for diferente de -1, e vai dar outra coisa quando n é -1. Né? Então, aqui pode ser considerada uma, mas pode ser considerada duas também. Né? E tem essa outra, totalmente diferente, que é a e elevado a u du. A gente só tem essas fórmulas, pelo menos até agora. Então, qualquer coisa que a gente vai resolver, ou enquadra aqui, ou enquadra aqui. Se for aqui, tem que estar num dos dois casos. Se não for aqui, tem que ser aqui. Não tem saída. Então, fica fácil você direcionar. Pensar aqui, as saídas que a gente tem são essas, né? É óbvio que aqui vai ser algo do tipo e elevado a u du, né? Aí, quando você resolve enquadrar aqui, você já tem o u prontinho aqui, né? Para ficar e elevado a u tem que ser esse cara. Né? Aí vai rápido. Vai lá. Vê aí quanto vai dar. Você vai fazer aqui, você vai fazer u igual esse negócio aqui, né? Esse é o u. Vai cair aqui. Então, du, você calcula, né? E faz as contas. Quanto vai dar? Du por linha dx menos 4x ao cubo dx. Né? Agora fica fácil. Olha lá. Integral x ao cubo é elevado a u dx. Dx você tira aqui. É du sobre menos 4x3. Agora é só terminar ali. Corta, corta, passa para fora, blá, blá, blá.
Então, olha lá. Menos 4 para fora, né? Vai ficar menos 1/4 aqui fora. x3 corta com x3. É elevado a u, é u. Tá vendo? Que é menos 1/4 de E elevado a u mais c. A gente não vai precisar da constante, porque isso vai ser usado em integrais definidas, né? Então, a constante não vai servir para nada. Mas aqui eu posso até escrever, né? É elevado a u sobre 4 mais c. Se quiser, já que a gente está fazendo separadamente a integral indefinida, podemos voltar para x. Ó, c menos é elevado a menos x² sobre 4 mais c. Pronto, está aí. Agora é só ir para cá, depois para lá, usando esse resultado da integral indefinida. Sacou? Professor, isso daí também pode ficar menos 1 sobre 4x², não pode? Aonde? Ah, sim. Esse não aí. Menos 1 sobre 4 vezes x². Perfeito, tá certo. Sim, 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 pode sim. Até facilita fazer os limites. Né? Ó, o colega tinha sugerido. Aqui, eu vou apagar para... Eu ia escrever na linha de barra, mas a gente está com pouco espaço, então eu apago, ó. Pode escrever assim. Menos 1 sobre 4 é x². Né? Mais c. Tá? Pode escrever assim. Vou ruim aqui, né? Vamos melhorar aqui. Menos, aqui embaixo é 4 é elevado a x². Mais c. Pronto, agora coube tudo ali. Tá? Que é elevado a menos x², né? Para fazer o cálculo dos limites, a exponencial com expoente positivo ali no denominador vai ajudar muito. Para você ver logo o resultado. Aí, por exemplo, escolhe qualquer uma delas. Por exemplo, começa pelaquela primeira, né? Ó, vou fazer a integral de menos infinito até zero da função x3 é elevado a menos x² dx. Começar por essa. Sempre em duas etapas. Primeira etapa, integral de t até zero dessa função. Vai lá. Vê quanto vai dar. A indefinida já está pronta, o cálculo vai ser bem rápido. Então, vamos ver. Ó, primeira etapa.
desta integral. A integral de t até zero dessa função. x3 é menos x4 dx. A gente já tem a antiderivada pronta. Está aqui. Então, isso é menos 1 sobre 4 é x à quarta. Seria em parênteses, né? Bom, deixa aí. Melhor. Por causa do menos ali. De t até zero. Tá vendo? Então, vai ser f de zero menos f de t. F de zero vai ficar e elevado a zero, que vai dar 1 aqui. Então, vai ser menos 1/4. Esse é o f de zero. Menos 1/4. Tá vendo? Mas é f de zero menos f de t. Aí vou abrir o parênteses aqui. F de t, eu vou substituir o x por t, vai ficar menos... Opa! Menos 1 sobre 4 é elevado a t à quarta. Menos com menos vai dar mais, né? Mais 1 sobre 4 é t à quarta, menos 1/4. Tá? Inverti a ordem, que aqui no positivo não precisa botar sinal, né? Aí a gente economizou espaço para caber aqui. Também é normal colocar o positivo na frente, é comum, né? Bom, essa é a primeira etapa da primeira integral. Segunda etapa da primeira integral é calcular o limite. Limite quando t, olha aqui, quando t tende a menos infinito. Da expressão que a gente obteve na primeira etapa, que foi aquela lá. É 1 sobre 4 é elevado a t à quarta, menos 1/4, né? Quanto dá esse limite? Quando t tende a menos infinito, t à quarta vai tender a mais infinito, né? É elevado a alguma coisa que tende a infinito também. 1 sobre isso vai tender a zero. Esse termo vai sumir. Vai tendendo a zero, vai sobrar menos 1/4. Olha lá. Menos 1/4. Esse é o valor dessa integral. Desta. Tá? Vou botar aqui já. Imaginando que a segunda vai dar convergente também, então eu já posso escrever aqui. A primeira integral deu menos 1/4. Tá? Agora você vai calcular a segunda, de zero a infinito dessa função, sabendo que a antiderivada está prontinha aqui. Né? Então, vai lá, pessoal. Vê quanto é que vai dar esse negócio e me conclui aí quanto é que vai dar a imprópria ao final dessa confusão toda.
Enquanto vocês fazem aí, a tela vai piscar um pouco, que eu estou mexendo aqui, vocês não liguem, não. Ela vai só piscar e depois ela volta, tá? Continuem fazendo. Vai voltar já já. Pronto. Então, fizeram a primeira etapa aqui da segunda integral? Ó, segunda integral de 0 a infinito. A primeira etapa dela é fazer a integral de 0 até t. x3 é elevado a menos x à quarta. dx. Agora é só usar a antiderivada que a gente já calculou antes, né? Ó, vai ser menos 1 sobre 4x à quarta de 0 a t. Epa, não, eu comi o E aqui, perdão. Quatro é elevado a x à quarta. Pronto. F zona de t menos F zona de 0, depois joga no limite e me avisa aí alguém que acabar. Quando acabar, me avisa, pessoal. Vou esperar vocês fazerem, hein? Essa aí, para mim, deu 1/4. Essa deu 1/4, né? Tá certo. Mais alguém achou 1/4? Olha lá. Como é que vai ser? F zona de t menos F zona de 0. F zona de t vai ser menos 1 sobre 4 Aí, no lugar de x, entra o t. Continua mais ou menos a mesma coisa, né? Em vez de x à quarta, vai ser t à quarta. Menos f de 0. O 0 vai entrar aqui e vai dar 1. Aí vai ficar menos 1/4 vezes 1, menos 1/4. Está vendo? Olha só. Então, isso significa que deu... Vou botar aqui embaixo. Isso vai dar aqui mais 1/4 menos esse valor. 1 sobre 4 é t à quarta. Esse é o resultado da primeira etapa. Aí você vai para a segunda. Segunda etapa. Segunda etapa é só achar o limite. Limite, quando t tende a infinito, da expressão que deu lá. 1/4 menos 1 sobre 4 elevado a t à quarta. Viu lá? Quando t tende a infinito, t à quarta tende a infinito, elevado a essa coisa que tende a infinito também. 1 sobre esse gigantão vai tender a 0.
vai sobrar esse 1/4 aqui. 1/4. É o valor da segunda integral imprópria, de 0 a infinito. Então, a integral de menos a mais infinito é a integral de menos infinito até 0, que a gente tinha feito antes, menos 1/4, mais a integral de 0 a infinito, que fizemos agora, e que deu 1/4. Ou seja, quanto vale a integral de menos a mais infinito dessa função aí? Quanto vai dar? 0. 0? Vai dar 0. Aí você diz, pô, mas cadê a área? Cadê tudo? A integral deu 0? A integral deu 0. Sim, 0. Agora, se você pensar em termos de como é que ficaria a questão da área aí, a gente vai precisar apagar e fazer um desenho. Posso apagar aqui? A área vai ser espelhada um lado para baixo, outro para cima, não vai ser? Exatamente. Aqui vai ter um pedaço onde a curva está abaixo do eixo x, e aí a integral deu negativa. E vai ter um pedaço onde a curva está acima do eixo x, onde a integral deu positiva. Pode apagar o quadro? Aqui embaixo, as contas, as últimas contas, para a gente fazer o desenho? Olha só. Olha lá. O gráfico dessa função, né? É um negócio mais ou menos assim. Vamos ver aqui. É o eixo x. Aqui é o eixo y. O gráfico dela é um negócio mais ou menos assim. Ela vem assim, vem até aqui, faz a curva, passa na origem, sobe, passa ali, depois vai descendo, descendo, descendo. Olha lá. É uma coisa mais ou menos assim. Essa é a função f de x igual a x ao cubo vezes e elevado a menos x à quarta. Se você pegar aí qualquer aplicativo que faça gráficos, o seu celular, por exemplo, mandar fazer, vai sair uma curva assim lá na tela do seu celular. Olha só. Na integral de menos infinito a mais infinito, se o gráfico da função tivesse todo acima do eixo x, se fosse um gráfico assim, imagina, todo acima do eixo x, a integral de menos infinito a mais infinito dessa função seria interpretada como sendo a área da região ilimitada à esquerda e à direita. Porque essa área não teria limitação nem à esquerda nem à direita. Para cá tende a menos infinito, para lá tende a mais infinito. Seria uma área de uma região ilimitada à esquerda e à direita. Agora, nessa situação aqui do exemplo, a curva é assim. Ela tem um pedaço para cima, um pedaço para baixo do eixo x. Então, a integral deu 0. Agora, o que acontece? Esse pedaço de área aqui, essa área vale 1/4, que foi quanto tinha dado a integral. A curva está acima do eixo x, essa área ilimitada à direita tem valor igual à integral. Agora, esse pedaço de cá, a curva está abaixo do eixo x, a integral dá negativa. E nesse pedaço, a área é o módulo da integral. A área é módulo de menos 1/4.
e vai dar 1/4 também. A integral é menos 1/4, mas a área é 1/4. Então, a integral é 0. Mas se você pensar toda essa área, se o problema fosse, calcule a área seria quanto? 1/4 mais 1/4. Olha lá, área total. 1/4 mais 1/4. E vai dar meio, 0,5. Essa seria a área total ali, da região ilimitada à esquerda e à direita. Tá? Agora, tudo depende de como é a pergunta. Calcule a integral. Resposta, 0. Calcule a área. Resposta, meio. Percebeu? Tá claro aí, gente? Alguma pergunta até agora? Então, vamos fazer mais um exemplo aqui? Mais um exemplo de terceiro caso? Terceiro caso dá mais trabalho, né? Que tem que calcular duas integrais. Quer dizer, tem que calcular as duas integrais quando as duas dão convergentes, né? Vamos botar aqui um exemplo. Cadê? Exemplo. Integral de menos infinito a mais infinito de x sobre 4 mais 3x ao quadrado. Dx. Novamente, sugiro a vocês, né, fazer a antiderivada separadamente, né? Porque pode ser que você precise calcular duas integrais dessa mesma função, né? Então, é bom fazer a integral indefinida separadamente, para não fazer ela duas vezes, né? Você faz ela separadamente, depois já usa ela prontinha nas integrais definidas. Tá? Então, vai lá. Pode começar. A integral indefinida. Integral indefinida, sem limite de integração. De x sobre 4 mais 3x ao quadrado. Dx. Essa é fácil. Quanto é que dá isso? Vou apagar aquela área anterior, tá? Qual a substituição aí? U igual a quanto? 4 mais 3x ao quadrado. Isso. Pronto. Aí. Já fizeram a indefinida? Olha lá. Du igual a U' 6x dx. Né? Então é só jogar lá. Vai ficar x sobre u. Dx, tira aqui. Du sobre 6x. Aí ficou fácil, né? Corta x com x, passa o 6 para fora. 1/6 de du sobre u. Aí, de novo, uma du sobre u. ln do módulo de u. Olha lá. 1/6 do ln de módulo de u mais c. Né? A integral indefinida,
mais C. E aí, eu não estou na indefinida, eu posso voltar para x, né? Olha lá. 1/6 do ln do módulo de 4 mais 3x² mais c. Tá certo aí essa integral? Confere isso aí, pessoal. Olha lá. Precisa de módulo aqui? Sim ou não? Precisa não, porque tem um quadrado, vai ficar sempre positivo. Isso aqui já é positivo. x² vezes 3 mais 4, isso nunca vai dar negativo, nem zero isso vai dar, né? Na pior das hipóteses, vai dar 4 quando x for zero, né? Quando x for zero, fica 4. Agora, quando x for diferente de zero, dá um número positivo aqui, dá uma coisa ainda maior que 4, né? Isso nunca vai ser negativo. Então, não precisa de módulo nenhum ali, né? Ok? Então, tá, gente. Pode fazer a primeira delas. A primeira integral poderia ser, por exemplo, a de menos infinito até zero. De x sobre 4 mais 3x². Dx. Está aqui. Pode fazer. Quanto vai dar isso? Faz aí. Duas etapas. Primeira etapa. Integral de t até zero. De 4 sobre 4 mais 3x². Dx. Faz aí, pessoal. Quanto é que vai dar esse negócio? A indefinida está prontinha lá. Me avisa aí quando calcular. Olha lá. A indefinida está lá. 1/6 do ln de 4 mais 3x². Essa é a indefinida. Então, a definida de t até zero é só eu botar aqui barra, né? Barra de t até zero. E aí fazer. F de zero menos f de t. Quanto vai dar? F de zero menos f de t. Olha lá, f de zero. 1/6 do ln. Quando x for zero, sobra só o 4. 1/6 do ln de 4. Menos f de t. 1/6 do ln de 4 mais 3. X vai virar t, então 3t2. Pronto. Esse é o resultado da primeira etapa. Integral de t a zero. Agora, você vai para a segunda etapa, onde você vai fazer esse t aqui tender a menos infinito. Limite de quem?
do resultado da primeira etapa. 1/6 do ln de 4 menos 1/6 do ln de 4 mais 3t2. É isso? É. Pronto. É o limite desse caminhãozinho aí. Quanto vai dar esse limite? Quem me responde? Ninguém responde? Qual é esse limite, pessoal? Pera, professor, eu tô raciocinando, vai dar... Ó, Ué, vai dar 0 esse negócio aí? vamos ver. É porque... Vamos ver. T tendendo a menos infinito. Aí vamos lá. Aqui só tem T aqui, né? Então é aqui que as coisas vão acontecer. O resto é 4, 6, 4, isso aqui não muda, né? Até aqui nada muda, né? Está tudo parado aí. Onde vai haver modificação é aqui no T ao quadrado, né? Quando T tende a infinito, menos infinito. Né? Bom, se o T está tendendo a menos infinito, T ao quadrado vai tender a mais infinito. Toda essa expressão aqui, 4 mais 3t2, vai tender a infinito. Repara, tudo isso aqui tende para infinito. Está vendo? Agora, aquilo que a gente tinha falado antes, que falamos na aula passada. Eu tenho logaritmo de alguma coisa. E se essa alguma coisa vai crescendo, 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 cada vez mais, tendendo a infinito, o logaritmo dessa coisa, ele todo também vai tender a infinito. Tá? O gráfico do logaritmo, escrevi aqui ainda há pouco, o gráfico do logaritmo neperiano é uma coisa assim. Ele vai crescer, conforme o x vai aumentando, aqui é x. Aqui é y igual a ln de x. Conforme o x vai aumentando, o ln também vai subindo sempre. Devagar, né? Ele está meio devagarzão, parece até que ele vai virar, né? Ele não vira, não. Ele sempre vai crescendo, uma função sempre crescente, e que lentamente vai tendendo a infinito. É o gráfico tartaruga aí da história, né? Ele vai devagar e sempre, tendendo a infinito. Bom, então essa coisa toda vai acontecer o que com ela? Se isso aqui, se esse ln desse treco aí tende a mais infinito, quer dizer, o negócio está crescendo, 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 menos ele vai acontecer o quê? Repara. Menos infinito, né? Vai tender, ele fica negativo. Esse vezes 1/6 não vai fazer grandes diferenças. Se isso aqui está crescendo muito, vezes 1/6 vai continuar crescendo. Fica um pouco menor, mas continua crescendo do mesmo jeito. Vai tender a infinito do mesmo jeito. Menos vai tender a menos infinito. Mais um quebradinho aqui não vai mudar as coisas. Se algo está tendendo a menos infinito, se eu somar mais um quebrado, ele vai continuar tendendo a menos infinito, né? Esse quebrado que vai impedir. Então, essa expressão, ela tende a menos infinito. O que significa isso? Que essa primeira integral que a gente está calculando aqui, ela é Divergente. divergente. Logo, é tudo divergente. Exato. Nem precisa calcular outra, de 0 a infinito. A gente já para aqui. Quero nem saber, mas quem sabe a outra. Não importa, não interessa. Não quero saber da outra. Quer dizer, se você quiser fazer, faça, mas não precisa.
eu posso chegar aqui e já tascar a resposta. Integral divergente, fim, acabou, ponto final. Ok? Essa aí não deu para o gasto. Tá legal aí, gente? Alguma pergunta até aqui? Olha, isso encerra as integrais impróprias. Eu vou dar uma repassada aqui. Tem uns slides para a gente repassar isso que a gente viu hoje, né? Que é segundo e terceiro casos. Opa, mas eu tenho que fazer só uma coisinha aqui antes. Eu tenho que... Perdão, gente. Um segundo só, que eu tenho que... Espera aí. Não, eu estou fazendo confusão aqui. Espera aí, só um minuto. Esse início de aula apressada, a gente acaba esquecendo algumas coisas. Eu tenho só que fazer um detalhe aqui. Só um minuto, gente. Só um minuto. Ok, prontinho. Vamos lá? Olha lá. Integral imprópria, segundo caso. Segundo caso é a integral de menos infinito até b, que nós calculamos em duas etapas. Fazemos a integral de t até b, depois o limite de t a menos infinito. Ok? Desde que esse limite exista e seja finito. Ok? Então, como no caso anterior, quando o limite existe, a integral existe, é finito, a integral imprópria é dita convergente, caso contrário, ela é dita divergente. Em todos os casos é assim, né? Quando a integral é divergente, não se atribui a ela nenhum valor. Lembrando, o cálculo feito em duas etapas. Primeiro, calcula a integral de t até b, depois o limite. Ok? Que nem no primeiro caso, né? Igualzinho, né? Olha lá. Interpretação geométrica. A integral de t até b poderia ser essa areazinha que eu representei aí, né? Se o gráfico da função está acima do eixo x, integral de t até b é essa areazinha aí, né? Agora, se eu fizer... Espera aí, antes de fazer, né? Vamos escrever. Representa a área entre o gráfico e o eixo de x, e o eixo x, né? De x igual a t até x igual a b. Claro, né? Isso é manjadíssimo. Agora, na integral de menos infinito até b, eu vou fazer aquele t que está no desenho ali, que aparece aí à esquerda, né? Esse desenhozinho de t até b, esse t vai para menos infinito. Então, esse desenho vai se esticar toda a vida para a esquerda. Olha lá, o t, que estava ali no desenho da esquerda, tendeu a menos infinito. Então, a gente tem esse novo desenho, esse desenho da direita, onde a área se estende toda a vida, indefinidamente, para a esquerda. Está vendo aí? Então, a integral de menos infinito até b vai representar essa área, a área da região ilimitada à esquerda, ilimitada à direita por x igual a b. Tá? Bom, terceiro caso. Qual é o terceiro caso? A integral de menos a mais infinito. Estão vendo lá? Como é que vai ser? Essa que nós acabamos de fazer. Por definição, isso é definição matemática, tá? Ela é feita por meio dessas duas integrais impróprias, de menos infinito até zero e depois de zero a infinito. E agora, nesse caso, a integral à esquerda vai ser dita convergente somente se, vocês já sabem, somente se as duas integrais à direita forem convergentes. Ok?
Ou seja, se alguma das integrais à direita for divergente, se qualquer uma delas, se umazinha delas for divergente, então essa integral vai ser dita divergente, ok? E não se atribui a ela nenhum valor, tá certo? Quem quiser tirar print, tá aí o resumo do terceiro caso, né? Quem quiser, o resumo impresso, arrumadinho, tá aí. Vou voltar para a última tela. A última tela do segundo caso está aí. Quem quiser tirar o print da interpretação, está aí. Vou voltar para o resumo do segundo caso, está aí. Quem quiser tirar print, está aí o resumo da coisa. Ok, pessoal? Está tudo resumido aí. Alguém tem alguma pergunta nessa altura do campeonato a respeito disso? Eu imagino que vocês queiram perguntar quando é que sai a nota da prova, né? Isso aí deve estar todo mundo querendo saber. Aguenta aí que ela vai sair, tá? Tá demorando um pouquinho, mas está vindo. Está vindo, mais um pouco ela chega. Quando ela tiver, pronta, eu vou colocar na página do curso e mando um e-mail para vocês avisando. Não precisa ficar procurando todo dia lá na página do curso para saber se saiu ou não. Na hora, no momento que ela entrar na página, logo em seguida eu mando um e-mail para vocês. Ó, notas na página, tá? E aí vocês vão lá olhar, tá? Aguenta firme aí. O que mais? Vamos voltar aqui no quadro. Voltando no quadro. Tá aí. Olha só. Lá na página tem uma lista de exercícios, né? Eu acho que, se não me engano, é a 8ª. É a última que está lá. Aquela última lista que está lá, que deve ser a 8ª, não me lembro com certeza agora, mas posso conferir já já. Eu vejo aqui, peraí, só um segundo que eu vejo. É a lista 8, exatamente. Essa lista que está na página, lista 8, é uma lista sobre integrais impróprias. Vocês já podem fazer ela toda, né? Eu já tinha indicado alguns exemplos, alguns exercícios dela na aula passada, né? Sobre aquele primeiro caso. Agora vocês já podem fazer toda, né? Ou seja, até o final, tá? Já dá para fazer qualquer exercício de lá e pronto. Ok até aí? Então, antes de acabar, me digam alguma coisa. Vocês têm tido contato com o monitor? Vocês têm procurado o monitor para tirar alguma dúvida, para discutir alguma questão com ele? Tem aparecido em algum horário de atendimento dele? Como é que está sendo isso, hein? Alguém que tenha contato com o monitor, dá um depoimento aí para a gente? Como é que está sendo? Ninguém aí chegou a conversar com o monitor, não? A ter contato com ele? Conta para mim. Se alguém teve, né? Tive não, professor. Não cheguei. Nenhum aí, nenhum de vocês, nenhumzinho chegou a ter contato com ele? Só para eu saber como é que está indo as coisas. Ok, então deixa. Bom. Professor, infelizmente eu não posso participar por causa do horário, né? Tá. Mas eu não tenho tido dúvidas, não, porque a sua aula é muito esclarecedora. Bom, que seja, melhor assim. Tá bom. Então, gente. Tá vendo, né, professor? Assim que é bom, o pessoal nem precisa de monitoria, entende tudo na aula. Melhor, né? Agora, importante é fazer alguns exercícios, viu? Porque às vezes a gente sai da aula assim, aquela história. Você sai da aula, entendi tudo. Tá, você entendeu. Mas essa compreensão, ela ainda é um pouco superficial. Você vai aprofundar essa compreensão à medida que você pratica. É aquela história, você só aprende mesmo as coisas na hora que você faz. Na hora que você pratica, você vai começar a entrar com uma compreensão mais profunda dessas coisas, tá? E aí muda muito a maneira de você enxergar isso tudo, tá? Eu já comentei, não sei, acho que devo ter comentado com vocês, uma situação que às vezes aparece, tem aluno que no final do curso chega assim para a gente e fala, ou então depois de prova, professor, eu entendo toda a sua aula,
Mas na hora da prova eu não consigo fazer as questões direito, acabo me dando mal. Por quê? Aí você pergunta, a resposta é sempre: você fez algum exercício? Aí ele diz: não, não precisava, porque eu estava entendendo tudo. Esse é que é o problema. Você sai da aula, entendeu tudo, mas isso ainda é uma compreensão muito superficial. Na hora que você faz os exercícios, pelo menos alguns, tua compreensão aumenta, você enxerga tudo com mais profundidade, você vê mais longe, entendeu? E aí, quando chega numa prova, num momento qualquer, lá na frente, que precisar de alguma dessas coisas, você tem outra visão, você tem outro entendimento. Ok? Pessoal, algum comentário final da parte de vocês? Alguém quer falar alguma coisa, perguntar algo? Sim ou não? Não, Bom, professor, tá tudo tranquilo. se está tranquilo, gente, então, boa tarde a todos e até a próxima aula, até quinta-feira, né? Ok? Até a próxima, professor. Tchau, tchau. Valeu, professor. Obrigado. Até quinta. Valeu, até.